Boa noite, amigos. Amigos, hoje eu fiz uma live, na verdade não estava nem programado, estou fazendo agora uma transmissão ao vivo, não estava nem programado para isso, mas aí mais do que a minha veia de advogado, mais do que a minha veia de professor, essa minha live assim, é mais como pessoa, cidadão, tá? Então aqui o meu objetivo da live não é dar aula e também não é advogar uma tese ou outra, apesar do que eu vou falar tem a ver com tanto a aula quanto a advocacia. Mas falando como um cidadão preocupado em relação às dificuldades que nós estamos enfrentando em condomínios de manter um ambiente seguro e saudável de prevenção e combate a essa pandemia, tá? Então, nessa breve live, e não devo nem, não vou me prolongar muito, a não ser focar nesse assunto de obrigação de uso de máscaras dentro do condomínio, tá? O que eu tenho visto ao longo dos últimos 10 dias, para ser mais exato, dentro daqui da minha perspectiva, pode estar equivocada, mas da minha perspectiva. Estou notando uma dificuldade crescente dos síndicos, dos administradores, gestores de condomínio, de manter o isolamento social dentro do seu condomínio. E por que eu falo isso? Eu coincidiu com a questão da troca do ministro da Saúde, que nada alterou a política de saúde, mas surgiu dentro da ideia de alguns condôminos, de alguns moradores, de que agora está livre. Agora está livre. Esse síndico que está proibindo a área comum não deve proibir, não pode mais. Eu que quero fazer minha obra, vou fazer. O síndico não pode me proibir, autoritário. Ou seja, aumentou muito o nível de resistência dentro do ambiente condominial. Essa transmissão aqui é para o uso de máscaras. Eu vou falar só da parte de máscara, embora, claro, isso afete também os outros. Fiz há alguns dias um vídeo falando disso, apelando, aí não sou eu professor nem advogado falando, sou eu, André Luiz Juqueira, cidadão, que desejo do meu síndico, assim como de todos os outros, que eles protejam o máximo possível o ambiente do condomínio. E o que eu passo para vocês? O condomínio pode obrigar que os moradores, funcionários, visitantes utilizem máscara dentro do condomínio? Estou falando de condomínio residencial, né? Pode obrigar, sim. Pode barrar a pessoa que está querendo entrar no condomínio sem máscara cirúrgica, aquela máscara de proteção, tá? N95, de pano, seja o que for, qualquer proteção facial, tá? Claro que tem algumas mais eficientes do que as outras, mas aí também não precisa exigir esse nível de sofisticação. Mas vocês devem, sim. O que eu tenho escutado bastante em grupos de WhatsApp, em discussões de condomínio? Os atos do poder público não obrigam dentro do condomínio. Vejo os próprios condomínios aguardando atos do poder público para fazer uma coisa ou outra. Amigos, se vocês esperarem atos do poder público, vocês vão só dar espaço para o Covid. Vocês acham que o coronavírus fica esperando ato do poder público para agir? Vejo com uma grande frequência as pessoas com medo de que mas o condômino vai me processar. Né? O condômino vai me processar. Você está com medo de ação judicial, amigos? Pelo amor de Deus. Tá bom que a gente tem que evitar a ação judicial, certamente. Né? A ação judicial é ruim, é chata. Aí vai para o judiciário, vou gastar dinheiro. Certamente. Mas é a melhor do que a alternativa de alguém sofrendo por causa de coronavírus ou alguém morto por causa de coronavírus. Então, obriguem, sim. Eu faço uma analogia direta à questão de focinheira com cachorros. Tá? Eu sempre defendi de que, embora seja o defensor de não proibir cachorros, animais domésticos em geral, o que você pode fazer? Você pode exigir que o cachorro em área comum ande só com focinheira. Não estou comparando o ser humano com um animal. Na verdade, o ser humano é um animal. É um animal, biologicamente falando.
O que eu estou falando é que nesse momento de estado de calamidade não há problema algum de fazer essa exigência de segurança e de saúde de quem entra no condomínio. Quer não usar máscara? Não use na sua unidade imobiliária. Então, na sua unidade você não usa, o problema é seu. Na sua unidade, desde que isso não extravase, tá? Não extravase no sentido de eu faço uma festa e chega um monte de gente. Não, isso é outra coisa. Mas dentro da sua unidade, se você não quiser usar a sua máscara, ok. Só está você e a sua família dentro da sua unidade imobiliária. Agora, fora, você deve usar a máscara. Os decretos, eles não falam de condomínios, eles falam de estabelecimentos comerciais, que podem estar até em condomínios. Eles falam de outros pontos. Vocês devem criar regras, mesmo quando o poder público não tem. Não aguardem o poder público. Não aguardem. Se amanhã, aqui no Rio de Janeiro, para quem está fora, aqui na cidade do Rio de Janeiro, há poucos dias, tem um decreto da prefeitura, né, decreto do executivo municipal, determinando o uso de máscara em estabelecimentos comerciais, na rua. Tenha ou não tenha, exija dentro do seu condomínio. Isso é muito importante, amigos. Repito, não estou falando só como advogado, como professor, estou falando como cidadão. Tá? Vocês devem reforçar cada vez mais as medidas de segurança. E vou lhes dizer, devem ser mais restritos, mais rígidos, mais proibitivos, principalmente se o poder público não for. Nós estamos usando por analogia muitos dos atos do poder público. Maravilha, isso ajuda muito. Ajuda sempre que nós temos uma lei, um decreto, qualquer um que dê um respaldo, né? Mesmo que ele não fale de condomínios, a gente usa como analogia. Olha, se estão proibindo na rua, vou passar a proibir aqui também. Mas o que eu estou dizendo é que façam isso mesmo sem essas regras. Por quê? Pode chegar um momento em que os governantes deem uma loucura e cancelem tudo. E eu vou falar o que eu já falei antes. Não usem como norte os governantes de forma absoluta. Usem como norte o coronavírus. O coronavírus continua. Não me importa se presidente, se governador, se prefeito fala diferente. Eu estou falando isso, e aí qual que é a fundamentação jurídica? Saúde, amigos, proteção à saúde, isso é proteção constitucional. Você não tem nada expresso. E é o que o condômino que quer se rebelar fala. Não tem nada no Código Civil falando que eu tenho que sou obrigado a usar máscara. Não tem nada no regimento. Não tem nada na convenção. E aí o que eles veem? Que eu acho que é uma argumentação absurda, amigos. Porque dentro de uma análise jurídica é simplesmente ignorar que saúde é um bem jurídico a ser tutelado com uma proteção muito maior do que qualquer outra. Tá? Então é um absurdo essa colocação jurídica. Mas aí eles falam que, olha, não tem previsão. Síndico, você só pode me obrigar a colocar uma máscara se tiver uma assembleia para isso. Amigos, até fazer assembleia, todo mundo já morreu. Tá? Não tem isso. Tá? É questão de razoabilidade, bom senso que não existe. Apliquem essa regra. Tá? É o que eu recomendo, é o que eu apelo a todos os síndicos e gestores condominiais. E aos condôminos que gostam de arranjar problema, né? E o terrível disso, amigos, que aí eu não estou falando como advogado, como professor, falando como cidadão. O terrível é quererem fazer isso um debate político. Aí o condômino, eu recebi esse tipo de resposta do condômino. Não, o Bolsonaro não usa, então eu não tenho que usar. O Bolsonaro usa, o problema o Bolsonaro não é meu condômino. O Bolsonaro não é meu condômino. Deixa ele lá, vá lá, se abraça lá com ele. É dentro do condomínio, tá? Qual que é a justificativa para você não usar? Porque não tem previsão legal. Eu só sou obrigado, né? Isso é um preceito constitucional. Você só tem a obrigação de fazer alguma coisa se tiver uma lei. Qual que é a lei? É a proteção em abstrato, também em alguns aspectos em concreto, da saúde dentro das relações condominiais e jurídicas como um todo. Eu, condômino, eu, morador, tenho o direito de não ser infectado, e você, morador, vizinho, condômino, qualquer um, tem o dever de não contribuir para me infectar. E esse dever não vem de um risco jurídico em concreto. Eu preciso ter alguém contaminado
para gerar esse dever. Não, ele é em abstrato, ele é em potencial. Por quê? Isso é para dar efetividade ao direito, amigos. Se eu for aguardar alguém ficar infectado para depois exigir máscara, aí já era. Por quê? Veja a TV. O tempo para surgir sintomas demora. Demora. Então a prevenção que é a melhor arma. Veja como que essa doença é fácil de se evitar, amigos. Com higiene, máscara, afastamento social. Ela é relativamente fácil de se evitar. Tá? Nós temos alguns núcleos familiares que estão totalmente protegidos. Por quê? Porque tem condições de ficar em casa e não entram em contato com ninguém. Aí vem aquele condômino que quer passear na orla da praia. Eu ouvi hoje de um jornal dizendo que o carioca não aguenta quando o sol tá muito bonito, como estava ontem, né? Sábado, aqui no Rio de Janeiro. Eles não aguentam e vão pra praia. Como não aguenta? Que falta de educação! Não é só a falta de cuidado com ele mesmo, é a falta de respeito com os outros. O condomínio, e sempre eu falei isso sempre nas aulas, embora nunca no momento nessa situação de pandemia, nunca toquei nesse assunto no momento de pandemia, esse assunto pandemia, né, nas aulas. Mas é por isso que existe a expressão bons costumes no artigo 1386, inciso 4. Eu tenho que ter educação. Se eu não tenho risco da saúde, porque eu não sei se ele tem. Eu só tenho o risco no momento que ele está positivo de Covid. Aí já era. Mas mesmo que você entenda dessa forma, tem os bons costumes. Se o condomínio estipula uma regra interna, olha, amigos, é bom costume usar máscara. Tá? Se obrigue. Ah, mas ele não gosta. Que chame a polícia. Que provoque o judiciário. Que convença o judiciário, como uma outra decisão absurda que eu vi de um outro estádio, acho que foi Santos, né? São Paulo, cidade de Santos, onde uma pessoa que estava andando na rua, quer andar na rua sem máscara, conseguiu o direito, conseguiu uma autorização judicial para não usar máscara. Um desserviço para a humanidade. Parabéns para ele e para o juiz. Não sigam essa linha. Não sigam essa linha. Usem máscara, por favor, tá? Sei que o maior problema hoje, veja que tenho notado dificuldade de adquirir máscaras, de tomar esse cuidado. A dificuldade que eu tenho é que estamos enfrentando são alguns condôminos achando que isso é briga política, tá? E aí o síndico, quantos síndicos, amigos, olha o absurdo. Os síndicos contratando advogados, que assim, eu não falo mal porque eu quero ser contratado, vários dos colegas que estão aqui vendo são advogados, querem ser contratados, tudo bem, mas você ter que contratar um advogado para se defender do condômino que não quer usar máscara é um absurdo, não é? Mas é o que está acontecendo. São síndicos buscando ajuda de advogados, por isso que realmente o meu trabalho não para. Muito bom, maravilha. Por que é maravilha? Eu fico bem, eu ganho dinheiro, enquanto isso... Mas por quê? Porque eles não têm educação. Olha que absurdo. Assim, eu não tenho cúmulo. Não é? É a mesma coisa que eu, como advogado, ou um médico, torcer para as pessoas ficarem doentes para eu ser necessário. Eu, como advogado, eu não rezo que tenham problemas para me contratarem. Mas é o que está acontecendo. Porque as pessoas não têm educação. Não têm educação. Então, por favor, acham que Bolsonaro é um mito, Trump é um mito, todos esses são um mito? Continuem com as suas ideologias. Estamos numa democracia, vocês devem defender quem vocês desejam. Só não banquem Bolsonaro dentro do seu condomínio. Tá? Só não banquem eles, porque eles são bons, eles são imunes, eles têm habilidade. Nós não temos. E se você tem, eu não tenho. Minha mãe não tem. Minha noiva não tem. As pessoas que vivem também não têm. Eles são pessoas e podem sofrer, podem eventualmente morrer com esse tipo de doença. E você, síndico, não afrouxe. Afrouxe no sentido de ceda. Exija máscara. Ah, mas ele não quer. Se existe um motivo para vocês arranjarem briga, amigos, é esse. E aí não é uma briga física, é briga legal. Se ele não usa máscara, advirta
multe, chame a polícia, chame o juiz, provoque o judiciário. Quem não usa máscara está agindo de forma negligente e está contrariando, talvez não diretamente norma do poder público, porque não tem uma norma no momento dizendo que dentro do condomínio tem que usar máscara. Essa é a fragilidade. Então, para responsabilizá-lo criminalmente é um pouco mais difícil, mas civilmente vocês conseguem. Administrativamente, o condomínio multando, sim. E qual que é a minha interpretação, que eu compartilho com todos os colegas? E aí eu recomendo, advogados, usem essa linha. É um condômino que gera incompatibilidade de convivência. Artigo 1337, parágrafo único. Nessa é a aplicação da multa máxima, 10 cotas de condomínio. Penalidade, inclusive, vocês podem até avaliar uma ação de exclusão de condômino. Que exclusão, nesse caso, acho que eu, se eu fosse juiz, eu não daria. Mas sim de confinamento. Ele não sai da unidade mais. Se não sai com máscara, não sai mais. Tá? Condomínio pode fazer isso? Não, não pode. Ele tem que buscar auxílio judicial. Tá? Mas a multa ele pode. Tá? Passo para vocês a aplicação do artigo 1337, parágrafo único. Ele tem existem divergências quanto à sua aplicação. Boa parte da doutrina sempre defendeu de que, para aplicar essa multa de 10 cotas, eu preciso de uma assembleia prévia com 3/4 dos condôminos, sem contar o infrator. Tá? Inicialmente eu sempre tive essa posição também. Tá? Mas já há alguns anos eu tenho defendido outra linha, que tem pelo menos um precedente aqui no estado do Rio de Janeiro. Talvez existam em outros lugares. Que é o seguinte, o parágrafo único ele não fala de quórum. Quem fala é o caput, é a parte de cima. O 1337 tem a parte principal, que a gente chama de caput, em latim se chama cabeça, que é a parte inicial, que fala que aquele que descumpre reiteradamente os deveres previstos no artigo 1336, inciso 2, 3 e 4, aquele que repete muito essas atividades, pode ser constrangido a pagar uma multa de 5 cotas pelo conjunto da obra, mediante aprovação em assembleia com 3/4. O parágrafo único não fala disso. Aí alguns entendem que estaria ligado a esse. Eu não defendo essa linha. Eu defendo a seguinte: essa é uma multa emergencial, porque tamanha é a conduta antissocial desse infeliz do condômino, que eu, síndico, aplico... Eu não, pelo amor de Deus, não vou ser síndico agora e nem nunca. Principalmente nesse momento de pandemia. O síndico aplica essa multa por 10 cotas de condomínio, aplica e depois ele leva para referendo à Assembleia. Quando for possível. Que nesse momento presencial não dá. A virtual, remota, também não tem pressa. Deixa para depois. Tá? Então, aplique essa multa, 10 cotas de condomínio. Ah, mas o condômino vai reclamar, ele vai a juízo. Que vá a juízo. A maior parte do judiciário está dando proteção aos condomínios. Por quê? Porque os juízes também são condôminos. Os juízes também querem proteção para eles mesmos. Esse é o momento que a gente tem que ter mais empatia e menos antipatia. Entender que estamos numa situação complicada, todos nós. Então não importa se você ganha meio salário mínimo, eu ganho 10 mil reais, não tem diferença não, pessoal. O Covid pega todo mundo, tá? Então nisso é o que eu recomendo, amigos. Participem, participem mais da gestão no sentido de ajudar, apoiar o síndico. Quantos que eu vejo síndicos e síndicas desesperados, amigos. Eles, assim, sofrendo pressão. Por quê? A situação já é de pressão. Todo mundo já está nervoso, né? Já no normal. Todo mundo já está nervoso, tem medo do que vai acontecer, se vai viver, se não vai viver, né? Todo mundo está com medo. E ainda vem para brigar com o condômino, tá? Então obriguem o uso de máscara, tá, amigos? Isso que eu passo assim com muita ênfase, estou dando com muita assertividade aqui essa fala para todos vocês, porque nós precisamos combater esse vírus. E a gente não vai combater esse vírus ficando só na conversa. Ah, vou conscientizar o condômino. Não vai conscientizar, amigos. Já deu tempo. Se eles não se conscientizaram com as notícias, com os mortos que já estão aparecendo, eles não vão se conscientizar, amigos. Se vocês queriam uma prova de que o condômino não tem consciência, está aí. Não aguardem. Deixa eu falar de um outro ponto também, aproveitando. Mediação, conciliação. São mecanismos, são os meios adequados para a solução de serviços, de conflitos. Tá? São os meios adequados. Então, ele não usou máscara. Vou fazer uma mediação com ele. Não.
Não tem mediação para medidas de emergência de segurança. É ação. É ação extrajudicial, multa, advertência ou ação judicial. Tá? A mediação ela vai caber certamente para inadimplência. Conversem com o condômino. Vamos tentar ver parcelamento. Aquilo que não está muito claro para o condômino é uma alteração de fachada. Né? Às vezes até mesmo um barulho da festa, tudo mais, barulho, incômodo. Saúde não tem mediação, é medida. Tá? Você vai conversar com o condômino, não tem conversa, é rápido. Enquanto a gente está conversando, a gente já está se infectando. Não tem conversa. Tá? Claro, a mediação pode ser virtual. Tá? Fiz a colocação. Mas dentro da ideia de que eu tenho que ter medidas urgentes para isso. E tem que ser para ontem. Se vocês acham que os números do Brasil estão bons, eu tenho certeza. Provavelmente temos mais mortos do que os Estados Unidos. Porque os dados devem estar subestimados. Tá? Vocês acham que de uma hora para o outro o SUS ficou uma maravilha? Vocês acham isso? Vocês acham que a coleta de dados de uma hora para outra ficou perfeita? Nem na China foi assim. Vocês acham que aqui é? Então o que nós temos que fazer? A força está nos condomínios, amigos. É na sociedade civil. E a sociedade civil organizada. Tá? Sociedade civil organizada, o que eu falo? Órgãos de terceiro setor, ABAD, Secov e tudo mais. Tá? Olha as orientações que todos estão dando. Se segurem. Blindem o seu condomínio. Assim nós vamos combater o coronavírus. E assim estamos caminhando. Quando começaram a relaxar, vejam como que os números já aumentaram. Tá? E estamos vendo isso aumentando, deixa eu explicar. Nos condomínios que eu tenho contato, seja de amigos, de outros advogados, do nosso escritório, dos administradores que a gente tem contato, vejam quantos números positivos aumentaram. Quantos números positivos aumentaram? E eu não vou proibir, claro, que aquele suspeito ou positivo de Covid entre no condomínio. Por óbvio que não. Ele tem que morar, ele tem que habitar. Não. Mas cuidado com todos. Então, pelo amor de Deus, eu passo isso para vocês, um apelo, mais um apelo. Eu vou fazer com mais frequência essas lives para encher o saco de todo mundo. Tá? É isso que eu estou fazendo. Tá? Minha ideia, como eu disse, não é a live do André Professor para passar o direito. Não é a live do André Advogado. Não. É o André Cidadão passando essa mensagem. E lógico, estou tentando passar também a fundamentação jurídica. E sempre que algum condômino falar onde que está escrito que eu sou obrigado ou não, me diga onde que está escrito que você pode me arriscar a vida. É isso que vocês têm que passar. E deixa ele conversar com o juiz, conversar com a polícia, com o Papa, com quem ele desejar. Desde que ele não infecte vocês, seus familiares e principalmente os funcionários do condomínio que todo dia vão para o seu condomínio para trabalhar, que não tem opção, seja por causa de salário, ou seja porque vocês precisam deles, nós precisamos deles, e eles vão ser infectados por causa de um cara que quer passear na praia, quer passear nas áreas comuns e não quer usar máscara. Lamento, tá? Então, por favor, amigos, desculpa, até me prolonguei mais, desculpa o atraso, estava num outro compromisso, ele atrasou, estava organizado há pouco tempo, né? Hoje mesmo que eu divulguei para as 6h30, tive um atraso, comecei só às 7 horas, mas basicamente é isso, tá? Agradeço a todos vocês, veja que eu estou falando com muita emoção e não estou lendo, estou até vendo, mas não estou respondendo todos vocês, tá? Porque estou focando muito na mensagem, tá? Agradeço muito a presença aqui de vários amigos, Sônia da Precisão, Alexandre Corrêa, vice-presidente jurídico do Secov, Roberta Paca, síndica profissional, Giovanni Oliveira, que é gerente geral de imóveis da APSA, Márcio Barbalatti, síndico profissional também, está aqui presente, Renan Lamerão, advogado também especializado em condomínios, meu amigo, Francisco Nazaré, delegado da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Niterói, muitos aqui, Maiana também, trabalha na Precisão, gestora, Renan Nazário, advogado também,
trabalha na área imobiliária. Rafael Gama também, que presta assessoria para a Stasa, advogado. Ana Carolina Chazan, que é gerente, também é gestora, síndico profissional da Stasa. Roberto Bigler, que é vice-diretor jurídico adjunto da Abad. Aline, que trabalha no meu escritório. Obrigado, Aline, sempre prestigiando. E que mais? Rafael Junqueira, meu irmão, né? Meu irmão que nos dá o apoio no marketing, na comunicação. Luiz Arechavala, grande amigo, advogado também especialista na área condominial. Maricel Pádua, que é advogada que também atua em condomínios, criminalista, muito amiga também. Espero que você esteja bem, Maricel, você e a família. O que mais aqui, só para cumprimentar os amigos. Daniel, do Papo Condominial também, muito obrigado, sempre dando apoio, meu amigo. Espero que você esteja bem. Bernardo Kopschitz, que trabalha aqui no meu escritório também, a gente trabalha junto. Alex também, que é síndico profissional, Alex Matos. Cristiane Silva também, colega. Elis Rocha, que é síndico profissional de Brasília, Distrito Federal, espero que esteja bem. Aqui, muita gente, agradeço a presença e perdão por não fazer referência a todos, amigos, que são muitos que passaram já por aqui falando. Tá, amigos? Então, por favor, repliquem isso, tá? E por que eu estou falando isso? É muito importante eu falar isso. Amigos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que disseminar práticas boas da mesma forma que estão tentando disseminar esse vírus, tá? O vírus está fazendo a parte dele, que é tentar pegar o máximo de pessoas possíveis, tá? Está fazendo a parte dele. A gente tem que fazer a nossa parte, que é disseminar com vírus bom, tá? Disseminar o vírus bom. E qual que é o vírus bom? É aquele que a gente protege a nossa humanidade, a nossa sociedade, o nosso direito, tá? Então, nessa linha, vou reforçar ainda mais essas mensagens, vou mandar mais ainda. Obrigado, irmão. Sim, vão colocar no YouTube mais e mais. O que eu sugiro? Façam o mesmo. Todos vocês. Se vocês concordam ou não concordem, façam o mesmo. Mas se vocês não concordam, reflitam muito bem. Cada palavra que a gente diz de não ter cuidado, quanto será que a gente mata? Quantas pessoas será que a gente está matando, prejudicando, quando a gente faz alguma medida que seja insegura? Que a gente fale a nossa palavra. A palavra, ela tem força, ela influencia pessoas. Quantos que a gente está influenciando negativamente se a gente fala, não usa máscara não. Deixa pra lá. Não vou me indispor com condomínio não. Se ele não quiser máscara, tudo bem. O problema, se o vírus só afetasse ele, se só ele fosse barrado no hospital porque não tem leitos, eu também não veria problema, porque ele está colhendo aquilo que ele plantou. O problema é que ele planta e outros colhem. Esse é o problema, tá? Então, por favor, divulguem isso ao máximo. Sim, Márcio, pode divulgar esse meu vídeo à vontade, pode fazer os seus repetindo o que eu estou falando, fica à vontade. Só peço que se vocês forem vozes dissonantes do que eu estou falando, tome cuidado de como vocês vão falar, tá? Tome cuidado. Você pode muito bem ser a favor de medidas para viabilizar o comércio, a economia, o Estado. E aí é outro paralelo, eu repito várias vezes. O Estado, ele termina tendo que ter alguma preocupação com a economia. Por quê? Porque é dever do Estado gerir a política econômica. Então, quando eu falo mal aqui da atitude do Bolsonaro, que eu acho que é irresponsável, por outro lado, eu não posso falar que é irresponsável se pensar em abertura de determinados segmentos para que eles possam trabalhar. Não acho que isso é absurdo. Acho que tem um momento para isso, mas não é um absurdo. O que é um absurdo é o condomínio pensar nisso. Eu abri áreas comuns, eu permiti não usar máscara. Não, o condomínio não tem que pensar nisso, porque não cabe ao condomínio pensar em política econômica. Ele tem que pensar só em segurança, saúde, sossego e bons costumes no ambiente condominial, para viabilizar principalmente a habitação. Nós temos que proteger a habitação. E hoje o condomínio é o santuário de boa parte da população, né? Temos que agradecer nós que moramos em condomínios. Tem gente que não tem nem isso, né? Estão morando debaixo da ponte. Nós temos, boa parte tem. Boa parte de vocês que estão aqui participando dessa live.
Nós temos que fortalecer isso. Então, repito, se amanhã assumir todas essas leis, esses decretos favoráveis ao isolamento social, se ainda existe Covid-19 e sem vacina, não siga essa linha. Reforce o posicionamento dentro do seu condomínio. Se lá fora puder andar sem máscara dentro do condomínio, use 2, 3, mais ainda, porque lá fora teremos um ambiente muito mais propício ao contágio. Então aí os meus cuidados dentro de casa devem redobrar, tá? E amigos, assim, isso é muito importante. Certamente quem atua em condomínios, quem mora em condomínios, nunca houve causa mais importante para se defender. Nunca houve. Jamais. Tá? Tenho certeza disso. Qualquer desafio que vocês tenham enfrentado até hoje, e certamente não foram poucos, na experiência de vocês, agora é o maior desafio. E talvez seja um desafio que, se você não guerrear agora, você não vai ter segunda oportunidade, porque as pessoas já morrem. Rodrigo Carpati também, advogado especializado em condomínios, tem passado também essas mesmas mensagens para todos. Agradeço, meu amigo, o grande Rodrigo, é um irmão, advogado lá de São Paulo. Tá? Fernando Galba também, meu sócio, meu grande amigo também do escritório. Tá? Agradeço muito a presença de todos. Tá? Então, assim, cada vez mais, é o que eu estou pedindo aqui para vocês. Fortaleçam isso. Não vamos dar espaço para essas politicagens que a gente está vendo e que termina, infelizmente, influenciando os condôminos. Termina. As pessoas são influenciáveis, infelizmente. Pode não ser você, pode não ser eu, mas em geral são. E aí nisso temos que combater essa ideia, temos que combater essas pessoas e exijam o uso de máscaras, tá? Não aguardem decreto, lei, nada, não aguardem nada disso. Tomem essa providência e obriguem. E aquele que não quiser, chame a polícia, chame o judiciário, chame quem desejar, tá? A nossa referência ainda deve ser o Covid-19 e se tem vacina ou não, tá? Eu comento até um episódio desses diversos grupos de WhatsApp, e que não faltam advogados, lógico, não faltam aqueles que tentam estudar o direito, né? E aí se discutindo isso, mas não tem lei, então não cabe. E aí eu repito palavras que eu tenho escutado de vários outros advogados. Enquanto a gente fica discutindo se cabe ou não usar máscara, pensa você. Voltei. Grande Inaldo. Enquanto a gente fica discutindo virtualmente se usa ou não máscara, as pessoas morrem. Não adianta a gente pensar na medida, só tomar quando as pessoas já estiverem todas mortas. A gente tem que se adiantar, tá? Se adiantar. Não adianta, nesse ponto, a gente aguardar que o fato se estabeleça para depois a gente ir com o direito. Porque se nós abrirmos espaço de tempo, quando a gente for avaliar o direito, o fato já conseguiu dizimar a população. Então a gente tem que sair um pouquinho daquela nossa mente. Nós advogados, somos muito irredutíveis, muito conservadores. A gente tem que mudar um pouquinho, a gente tem que agora pensar mesmo fora da caixa. Se o condômino vai brigar, que ele brigue, eu vou brigar com ele. Vou brigar em juízo, mas briguem, tá? E assim, desejo o bem aí para todos, amigos. Me alonguei mais do que até deveria, fui muito repetitivo, inclusive, aqui nesse vídeo, mas a ideia é exatamente essa, tá bom, meus amigos? Um grande abraço virtual a todos. Rodrigo Coelho também, meu sócio, meu amigo, agradeço por ter vindo. Rafael Pereira, que é síndico profissional, também é outro que está lutando nesse momento. Inaldo Dantas, grande advogado de Pernambuco, especializado em condomínios também, sabe muito. Senhora Regina, que é síndica de um condomínio com muitas unidades aqui no Rio de Janeiro, está trabalhando muito, né? A senhora Regina sabe. Henrique Castro também presidente de comissão de direito condominial, parabéns, tá, pelo bom trabalho também, Henrique, muito importante. Você tem redes muito movimentadas, você tem disseminado muitas informações, seu trabalho é muito importante, Henrique.
Márcio Pano também, agradeço a sua presença também. Agradeço a todos, amigos, tá? Salvar isso, depois o meu irmão coloca também essa mensagem nas demais redes, tá? Prevenção, amigos, não aguardem acontecer, porque aí não é mais prevenção. Aí vocês vão remediar, tá? E para tudo você tem solução, mas para morte nós ainda não achamos solução. Mas solução para condomínio antissocial, isso nós ainda temos, tá? Podem perguntar para vários aí que estão aí presentes, Rodrigo, Carpati, Hinaldo, todos esses vão lhe dar soluções para condomínio antissocial. Agora, para morte, infelizmente, ainda não achamos, tá bom? Muito obrigado, amigos. Desejo uma boa noite, tá? Meu objetivo não era aterrorizar ninguém, mas a gente tem que começar a dar choque de realidade nas pessoas, tá? Não em vocês, né, que até concordam com o que eu estou falando, mas falo para vocês não acharem que estão sozinhos. Eu provavelmente estou falando aquilo que vocês pensam e que estão provavelmente fazendo nos seus condomínios. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se apoiar nesse momento. Grande Girdel, não te fiz referência, agradeço, meu amigo, tá? Sítio Profissional da Bahia, também grande amigo, tá? E que gosta também, como eu, do Batman, né? Histórias e quadrinhos e tudo mais, que termina sendo o ideal que a gente tenta seguir. Parece uma bobagem, mas é isso que a gente tenta seguir. O ideal de Batman, Super-Homem, esses mesmo. Não só da boca para fora, não só para ver cinema, não só para ler histórias e quadrinhos, mas tentar replicar esses valores na prática. Você precisa bater em ninguém, né? Batman bate muito nas pessoas, né? Isso eu acho que não pode, senão eu posso ser preso, né? Vigilantismo, né? Marcela Gundim também, presidente também de uma comissão de direito condominial da Ordem. Agradeço sua presença também, Marcela, advogada especializada que está trabalhando também muito. Andréa Miller, trabalha comigo no escritório, vários aqui do meu escritório prestigiando. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela presença, tá? Então, salvar esse vídeo, repliquem o máximo que vocês puderem, tá? Mas a mensagem, não precisa ser o vídeo, não precisa me deixar mais famoso. A mensagem, tá? Repliquem isso, repitam isso. Mandem para os seus clientes, mandem para os familiares, mandem para aqueles que acham que isso tudo é bobagem, né? Mandem para eles também. Esses aqui tem que ser convencidos mais e mais. Mas essa mensagem é mais para quem apoia, para vocês verem que ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Porque você pode, de repente, ficar parado porque, não, a maioria quer sair. Faça isso não, tá bom? Abraço a todos, pessoal. Até mais, hein?